Eu sou Cláudio Antero Rola, um dos muitos rolas que desde há muito moram nesse grande e querido Trairi. E todas as vezes que eu faço a menção do meu sobrenome, eu lembro de algumas situações engraçadas em função da relação que o nome tem na nossa cultura. E eu lembro com muita alegria o momento em que eu me candidatei a prefeito de Trairi, 1992, e eu fui aquele candidato que desde o princípio tive a ideia, embora não fosse ainda uma obrigação formal, de construir um programa, um planejamento de trabalho que eu pudesse, primeiro, apresentar à comunidade. Segundo, torná-lo uma realidade quando e se fosse esse o fato, quando eu assumisse a administração. E, passado aquele momento das reuniões coletivas, aqueles momentos públicos, né, em que muitas pessoas te ouvem, mas após isso há aquele momento em que a gente faz visitas pessoais a estas ou aquelas casas, no sentido de, no tete-a-tete, tentar vender a tua ideia às pessoas que você gostaria que te apoiassem. E aconteceu esse fato em Mundaú. Eu visitando casa a casa, de repente cheguei em uma delas, que a casa estava fechada. Eu entro no espaço que tinha aberto, um pouco à frente, bato palmas, e daquela casa, sai uma senhora bem grávida, andando com uma certa dificuldade, talvez estivesse no 8º ou 9º mês da gravidez. E tão logo ela chegou a mim, eu já fui apresentando o meu programa de trabalho, dizendo as minhas ideias, vendendo aquilo que eu queria que ela comprasse, que ela aceitasse como verdade ou como possibilidade. E no auge da minha perolação ela disse: professor, de rola eu já estou cheia. Literalmente, ela estava bem grávida. Mas eu sou um daqueles que eu digo que são os trairienses com o jeito trairiense de ser, que tem paixão pela sua terra, pelos valores culturais dela, mas que também tem a sua capacidade de avaliar, analisar e criticar tudo aquilo que não me parece certo. E assim tem sido. Estou, por exemplo, aqui na área de terra que eu costumo dizer que é o centro do mundo para mim. O pátio, ao lado da igreja matriz, onde eu desenvolvi a minha infância, jogando bola aqui nesse espaço, com aquelas amizades que você nunca perde e que ao longo do tempo, com certeza, elas crescem, amadurecem e permanecem. E aqui eu aprendi a amar a minha terra, mas aprendi sobretudo a desenvolver a minha consciência dos valores que eu consegui identificar, elegendo-os, algum deles, como referências para mim, ou deixando de lado aqueles que eu entendi que não eram tão verdadeiros. E, evidentemente, pela proximidade da própria igreja, a gente é levado a falar um pouquinho sobre a questão da religião. Religiões. E parece que todas elas são importantes. Importantes na medida em que elas representam algum momento social, reúne pessoas, em que elas possibilitam o encontro coletivo, que para mim é fundamental. Momento coletivo em que se trocam ideias, em que a confrontação das diferenças elegem a verdade comum ou o entendimento melhor, e para mim isso é fundamental. É neste ponto, é neste momento que as igrejas pecam. A doutrina, muitas vezes fechada,
elas não nos dão a oportunidade de discutir muito. É a questão da aceitação. E assim foi, e assim será por muito tempo, o que eu considero uma pena. E diante dessa minha dificuldade com relação à religião enquanto doutrina, nas suas formas de determinantes, eu fico imaginando as dificuldades que tiveram os índios, quando os jesuítas aqui chegaram. Os índios que adoravam a lua, o sol, as estrelas, deuses com os quais ele tinha uma certa relação e tinha uma correspondência mais ou menos física. Você imagina, por exemplo, que ainda hoje se reconhece que a presença, né, da lua nova, da lua cheia, enfim, das várias faces da lua e fases, elas interferem nos fenômenos físicos, por exemplo, como as enchentes, como as marés. E de repente chegam os jesuítas e a ferro e a fogo impõem uma religião onde desmistifica todos os deuses. Não, isso aí não são deuses. O Deus é o único e está no céu. Mas um Deus que eles não conseguiram apresentar de forma física, um Deus que eles não disseram onde estava de forma física, e essa transição foi feita muito mais pela imposição do que pelo convencimento. E aí me parece a coisa mais danosa. E sem dúvida nenhuma, da religião a todas as outras formas de relacionamento, a gente acaba passando pela educação. Essa educação formal que impõe regras, e essas regras são administradas e levadas aos alunos, aos aprendizes, de uma forma que eu questiono muito. Eu digo inclusive que existe o professor, a quem eu classifico que é uma torre de marfim, que se ergue vertical e que às vezes não consegue fazer nem sombra. Enquanto que o educador, aí sim, o educador, ele é a água da chuva que desce e se espraia pela planície do saber, pela planície do conhecimento. E talvez aí estejamos todos nós, principalmente os brasileiros, muito envolvidos por estas dificuldades. A cada dia, em função de uma necessidade, entre aspas, de termos profissionais de terceiro grau, de nível superior, para preenchermos e engordarmos as estatísticas, no interior, onde as ofertas são mínimas, quase todo mundo faz pedagogia e quase todo mundo é professor, mas esquece muitas vezes de ser um educador. São os professores que transmitem, até com certa competência algum deles, conhecimentos, mas esquece de formar o cidadão. Esse sim, o verdadeiro processo educacional. E dentro desta vivência, e explicitando, como agora, nessa conversa bem tranquila, bem informal, o que eu penso a respeito das coisas, eu não posso deixar de identificar alguns elementos que me parecem, dentro desse meu tempo, fundamentais. Primeiro, essa consciência do final da vida, da morte. Isso me preocupa muito. Muito menos pelo fato da morte em si, e muito mais pela capacidade que ela tem, neste corte vertical que ela estabelece, afastar da memória das gerações atuais e do futuro a lembrança das pessoas, dos fatos e da nossa história. Eu tenho horror de imaginar que um dia eu serei esquecido. Eu tenho uma preocupação de ser lembrado, seja pelo bem ou pelo mal, mas não esqueçam que eu existi. E nesse ponto eu tenho assim um fato, eu geralmente consubstancio as histórias que eu conto com histórias que eu vivi. Eu tenho meu filho de 31 anos, é engenheiro civil, mas quando mais jovem, ele vem, como toda a nossa família, passar as férias de dezembro. E principalmente é sagrado para ser encontro familiar,
o dia 31 de dezembro, final das festas em alusão não apenas à passagem do ano, mas principalmente a festa religiosa, a festa de Nossa Senhora do Livramento. Estávamos todos em casa, o Trairi abarrotado de pessoas que nos visitam nesse período, e ele, mais jovem, mais animado, doido para sair para o centro da cidadezinha, ele diz: papai, estou indo para o centro. Eu me lembrei: mas Elmo, eu preciso falar contigo. Ele então me disse: mas papai, a gente se encontra na rua. A gente chama rua o centro do Trairi. Aí eu disse: mas meu filho, o Trairi hoje, 31 de dezembro, está cheíssimo, tem mais de 5 mil pessoas dispersas por aí, como é que eu vou te encontrar? Ele disse: não papai, tem uma forma, eu vou ficar ali na Praça do Careca. E eu tomei aquele susto: meu filho, Praça do Careca, e tem essa praça no Trairi? Tem papai, aquela que fica em frente, aquela casa grande. Para resumir, a Praça do Careca é aquela que tem a erma do José Grande Ribeiro, e ele é o próprio, o Careca. Veja bem, ele foi o mentor intelectual da independência do município do Trairi, uma luta renhida, um idealismo extraordinário, que foi prefeito deste município por 2 oportunidades e que durante 30 anos foi a grande referência política, a liderança que nós tínhamos no município. Mas, há uns 10 anos atrás já, ele era apenas um careca, porque a erma dele não tinha muito cabelo. Então, essas são ações e atitudes que, independentemente de você admirar, reconhecer ou qualquer outra coisa a respeito do passado e nele as pessoas, você não tem o direito de esquecê-los. Relembre-os em seus exemplos positivos para imitá-los, se possível, e nos seus exemplos negativos para evitá-los, se possível. Então, esta é a questão maior que move a minha vida. E nesta vontade de me colocar sempre presente, o tanto quanto possível e no maior tempo que for, eu tenho procurado fazer algumas coisas. Não apenas trabalhar na área educacional, onde eu tenho como único endereço profissional, professor da Escola Técnica Federal, mas daqueles trairienses que, apesar de ter morado durante 30 ou 40 anos em Fortaleza, enquanto professor, todos os finais de semana, exceção feita àqueles em que aquele período em que eu saía representando a Escola Técnica Federal em alguns outros estados da federação, mas se eu estivesse em Fortaleza na semana, eu estaria no Trairi no final de semana. E aqui me envolvi com tudo tudo aquilo que foram atividades de qualquer ordem, educacional, cultural, esportiva. E aí talvez eu tenha colocado meu pé na área esportiva. Como praticante, fui atleta, esse atleta evidentemente entre aspas, durante muito tempo, mas principalmente eu percebi no futebol esta capacidade que ele tem, enquanto movimento coletivo, a forma que ele tem de educar. Pelo esporte, na prática esportiva, nós temos essa capacidade imensa, tanto praticando, exercitando, participando por dentro, quanto na observação do outro lado, do lado de fora. Porque competindo, o esporte nos dá a oportunidade de aprender a competir sem querer unicamente ganhar, nos dá a oportunidade de reconhecer regras que são previamente estabelecidas, pelas quais fica orientada o teu trabalho, e principalmente o esporte dá a oportunidade de você estabelecer contatos, não apenas com o coletivo do teu grupo,
mas com o coletivo do grupo, que até mesmo se opondo na competição, cria a oportunidade de você estabelecer uma relação bem próxima e bem forte. E eu diria, sem sombra de dúvida, que as amizades mais sólidas que eu tenho neste momento, elas remontam às práticas esportivas. Práticas esportivas que eu não abandonei, que eu continuo exercitando, não apenas pela necessidade física que eu tenho de participar, mas também porque eu reconheço que é o esporte, esse momento de exposição em que você se coloca, que pode acrescentar muitas coisas na formação do teu caráter e principalmente dos jovens. Eu digo sempre o seguinte, que a criatura humana, nas várias ações que ela desenvolve nas ambiências mais diversas, ela se traveste das mais diferentes formas. Mas é no esporte, quando você entra naquele campo, naquela praça de esportes para exercitar, que você se desnuda de todos esses atavios, de todos esses enfeites, e realmente ali, naquele momento, você revela a sua real personalidade. Eu faço uma relação que não é interessante não, para mim é verdadeira, com os bêbados. A partir do momento que as pessoas bebem além da conta, eles como que perdem, né, a cerimônia, entre aspas, e ali eles se revelam como verdadeiramente são. E aí eu lembro bem daquela história dos 3 tipos de bêbado, né? O bêbado égua, o bêbado pai d'égua e o bêbado filho de uma égua. O égua é aquele que enche a cara de cachaça, como dizia sempre a mamãe, aí embebedado já, sem saber o que está fazendo, senta no balcão e ali dorme até outro dia. Esse é o bêbado égua. O pai d'égua é aquele que quando toma 2 ou 3 doses, aí já fica animado, convida todo mundo, paga para todo mundo, sabe conversar, sabe brincar, às vezes até de forma exagerada, mas faz amizade, paga para todo mundo, gasta às vezes o que não tem. E tem um bêbado filho de uma égua, é aquele que depois que toma 2 doses, aí já se torna valente, aí começa a insultar, se incomoda com todo mundo, critica todo mundo. E nessa colocação que eu faço, ou nessas colocações que eu faço, a referência está em que, muitas das vezes, ou quase sempre, essas pessoas, que têm esse comportamento enquanto bêbados, às vezes na sua vida normal, no seu trabalho, na sua família, são introvertidos, e deixam de revelar a sua real personalidade. Então, enquanto bêbado, ou enquanto praticante do esporte, que nós revelamos, sem sombra de dúvida, a nossa verdadeira personalidade. E eu tive a oportunidade de lecionar algumas disciplinas, mas principalmente quando eu lecionava a educação física, eu sou professor da área, eu me sentia um privilegiado, porque geralmente nas aulas práticas eu encontrava os meus alunos como massa, possíveis de serem trabalhados, e aí, sem impor, mas procurando levá-los a entender, eu tenho certeza que fiz muito por muitos deles. Eu digo sempre que a vida é simples e que o exercício das atividades que nós assumimos no decurso das nossas vidas, sejam elas profissionais, políticas, religiosas, de qualquer ordem, elas são fáceis de ser exercidas. A diferença e o problema ocorre quando nós temos a pretensão de sermos aquilo que nunca fomos e que nos deixamos influenciar de tal sorte pelo cargo ou pela função que naquele momento exercemos, que a gente acaba por esquecer de nós mesmos e assim nós ficamos circunstanciais e como tal, impessoal, sem personalidade, frágeis
e por isso acabamos por errar muito mais do que gostaríamos ou que seria possível. Trairi a minha terra e aqui eu estou há muito tempo. Então logo ocorreu a minha aposentadoria, eu já, como diziam os meus colegas de escola técnica, diziam que o meu carro já estava virado na direção do Trairi. E em função desse bem-querer, desse gostar dessa terra, eu até tive oportunidade de perder oportunidades de crescer profissionalmente e, em consequência disso, salarialmente. Mas eu sou daqueles que revelam valores e acredito neles diferentes. O bem material, ele é necessário, mas ele não é indispensável. Agora, o amor, os sentimentos, aquela coisa que faz com que você sinta-se motivado na relação com alguém ou com algumas coisas, e essas coisas eu chamaria, no meu caso, o Trairi, essa coisa, essa relação, essa necessidade, ela é fundamental. E eu aqui estou, como sempre estive, às vezes longe fisicamente, mas presente sem dúvida nenhuma do ponto de vista espiritual. Eu nunca saí daqui e não pretendo sair daqui. E no outro plano, quando eu me for, e se me permitirem lá, até porque tudo aquilo é uma incógnita, eu estarei passeando aqui, sem dúvidas, para matar saudades e, de alguma forma, direta ou indireta, tentar contribuir, fazer alguma coisa por esta terra que eu amo muito. Nesse tempo ocioso, ocioso não, nesse tempo que me é colocado livre de atividades formais e que eu posso dispor dele para fazer tudo aquilo que me apraz, que me deixa feliz, eu tenho produzido alguns trabalhos literários, simples, mas livros que têm um significado. Eu lembro bem que quando eu comecei, preocupado em fazer frases rebuscadas e tudo, o meu revisor, que é da Academia Cearense de Letras, ele um dia chegou para mim e disse assim: Cláudio, tu estás escrevendo para quem? Para tu ler? É para alguém ler e entender o que tu queres dizer. Porque se esta for a ideia, né, diminui, fala mais simples, escreve mais inteligível do ponto de vista da interpretação. Essa foi uma lição que eu nunca esqueci mais. E aí meus livros têm sido, todos eles nessa linha, simplicidade, e tendo a preocupação de que eu seja lido e, mais do que ser lido, seja interpretado. Isso é fundamental. E aí eu me lembro de uma verdade que para mim é absoluta. Eu me lembro de repetir aqui essa verdade que para mim é absoluta. É que o livro mais importante que já se escreveu chama-se O Livro da Vida, aonde, independentemente da tua escolaridade, mesmo que você seja analfabeto do reconhecimento dos sinais, né, da grafia, ainda assim você tem a mesma capacidade do maior intelectual de entender e interpretar as lições que o livro da vida te demonstra, te apresenta. E mais, nele, todos nós, independentemente de qualquer qualificação, somos protagonistas das verdades que ali são colocadas. E aí eu lembro fundamentalmente de pessoas que jamais frequentaram uma escola, mas que no desempenho das suas ações, seja no intestino das suas famílias, seja no meio social em que participou, eles demonstraram uma inteligência fora do comum.
E essa consciência de que eles faziam parte do conjunto deste livro da vida. E aí, neste ponto que eu gostaria de lembrar tudo que aqui ocorre. Outro dia, fazendo uma palestra a convite numa escola profissionalizante, eu tive a oportunidade de lembrar para os jovens alunos e os professores que ali estavam. Era um trabalho realizado na semana, no dia do livro. E aí me colocaram à frente uma série de livros, pequenos, grandes, autores mais conhecidos e outros não. Era a forma de enfeitar o ambiente. E a minha primeira pergunta foi: qual o livro mais importante daqueles que ali estavam? Alguns disseram um, outro, a Bíblia, enfim. E eu arrematei dizendo a eles que o livro mais importante era aquele que ele lia. É aquele que ele iria escolher para ler. E mais importante do que ler, interpretar. E aí lembrei a história que eu tenho sempre comigo do livro da vida, que eu já falei há pouco, onde cada um de nós escreve páginas. Somos, portanto, protagonistas de todas aquelas histórias. Aqui à minha esquerda, por exemplo, nós temos esse Trairi mais antigo, as casas mais antigas. Aqui bem em frente, nós temos o Palácio Álvaro Martins, que funciona, o prédio, a Câmara Municipal de Trairi. Mas ali nasceu Álvaro Martins, esse que empresta o seu nome, que foi, reconhecidamente, se não o maior poeta trairense, pelo menos aquele que teve mais projeção. Esteve a sua época no Rio de Janeiro, ainda no final do século XX e princípio do século XXI, e ali escreveu, participou de movimentos, enfim, era uma pessoa extraordinária, com muitos trabalhos publicados. Passando a rua, do outro lado, nós temos um prédio novo, inacabado, que infelizmente, em função daquilo que eu mencionei antes, a nossa desgraçada forma de, às vezes, estragar, apagar a nossa memória, foi ali edificado sem que ninguém protestasse ou ninguém que tinha condições exercesse influência para que não acontecesse. Ali, naquele local, nasceu e funcionou durante mais de meio século os Correios de Trairi. Era a forma de comunicação que nós tínhamos. E a questão de 30 ou 40 anos atrás, as cartas e os telegramas, principalmente os telegramas, eles tinham nome e sobrenome. Eram fundamentais para a nossa comunicação. E durante 30 anos exatos foi titular dos Correios do Telégrafo do Trairi a madrinha Morena, uma pessoa muito religiosa, e que os Correios funcionavam na própria casa. Ali era a residência dela, a sala da frente eram os Correios. E ela era assim ela tinha já idosa, a audição dela não era privilegiada. E por conta disso, ou talvez até por questão de formação, ela falava muito alto. E naquela época, quando as comunicações chegavam, principalmente as mais urgentes, no caso do telegrama, aí todas as pessoas já sabiam, ou era uma péssima notícia, ou era uma boa notícia. Porque era tão urgente que não podia vir por carta, tinha que ser por telegrama mesmo. E as pessoas que passavam aqui ao lado, hoje é a Rua Coronel João de Oliveira Rola, mas naquela época era o Beco do Cemitério, quando as pessoas passavam, ela estava lá lendo o telegrama, ouvindo, repetindo para ela mesma e escrevendo o telegrama para depois encaminhar a família. Quando a notícia era de morte, quando o telegrama chegava na casa do destinatário,
já estava todo mundo chorando, porque alguém passou e ouviu ela vendo o telegrama. Mas há uma coisa muito interessante que ocorreu com ela. Ela, bem idosa, já próxima de se aposentar, e estava ali recebendo os telegramas. Neste dia fatídico, um telegrama veio de Fortaleza para o pé argentino, que era dono de embarcações e morava em Mundaú. E o telegrama era transmitido para São Luís do Curu. Ali a dona Raimundinha Gordiano, que é filha da família e que nasceu na casa vizinha, a Câmara Municipal, ela recebia o telegrama e repassava, lendo, né, para a Madrinha Morena aqui no Trairi. E a Madrinha Morena, ao receber o telegrama, encaminharia ao pé argentino, no caso, lá em Mundaú. Pois bem, ela começou, então, repassando a Raimundinha Gordiano para ela aqui em Trairi. Porque o caso era urgente. Um navio, ou uma embarcação do pé argentino, lá no Mucuripe, tinha perdido a poita, que dá orientação, né, que dá o norte à embarcação. E ela então ficou à deriva. O telegrama dizia então, e a dona Raimundinha Gordiano repassava para ela dizendo: Morena, telegrama para o pé argentino, no Mundaú. Pronto, pode dizer, já estou aqui com o lápis. Aí o gesto, né, famoso de pegar o lápis, botar aqui. E aí ela disse: telegrama é pé argentino, e ela, pé argentino, venha urgente a Fortaleza, venha urgente a Fortaleza. Ela escrevendo: porque a sua embarcação no Mucuripe perdeu a poita. A Madrinha Morena escreveu tudo direitinho, mas quando chegou em poita, ela não conhecia esse nome. Raimundinha, é moita? Não, Morena, é poita. E a pobre da Madrinha Morena, meio sem ouvir direito, com medo de errar e não conhecendo a palavra poita, Raimundinha, é poita? E insistiu umas 3 vezes. Raimundinha, que é assim meio azogada, perdeu a calma e disse: Morena, é poita da puta que te pariu. Aí ela entendeu que era com P. Pois bem, são histórias engraçadas do nosso Trairi. E aqui, numa nesga da nossa visão, entre os 2 prédios já mencionados, tem aquele róseo lá no fundo. Ali nascemos todos. Ali nasceram praticamente todos os rolas do Trairi. Aquela casa foi construída, talvez seja a mais antiga do município. Foi construída pelo marinheiro Cunha, que é meu bisavô. Ele, português, veio a Trairi a convite do fundador, João Verônica, que foi o fundador do município, que recebeu de Portugal, do rei de Portugal, a autorização para dominar essas terras e povoá-la, desde o rio Mundaú até o rio Curu, e convidou famílias. Dentre essas famílias veio a família já um pouco depois, não esteve na primeira leva, o marinheiro Cunha. E eu digo que ela é mais antiga das que estão ainda de pé, porque outras foram construídas antes dela, mas já acabaram. E ali eu vivi a minha infância, pelo menos até 7, 8 anos. Depois, nos transferimos para um sítio nesta mesma rua, daí porque a rua recebeu o nome de Coronel João de Oliveira Rola. Por que Coronel João de Oliveira Rola? Era o meu avô. Ele saiu daqui de Trairi em 1894, 95, como tantos, à procura de melhores condições de vida. Só que, ao contrário da grande maioria que ia para lá, absolutamente analfabeto, ele tinha feito o primário aqui no Trairi. E ele era um daqueles que tinham e dominavam com muita qualidade a referência da educação daquela época, que era conhecer as 4 operações de conta. Foi para o sertão do Acre
E ali se envolveu com as famílias tradicionais e com as pessoas mais simples, que estavam, quase todos eles cearenses, vivendo ali muito tempo. Veio então o boom da borracha e com ela o interesse da Bolívia em retomar a posse do Acre, que até então era realmente, de fato e de direito, território acriano. Aliás, território boliviano. E aí o meu avô foi ser guarda-livros, que hoje seria secretário, né, pessoal, particular, de uma das famílias mais tradicionais do Acre. Eles eram descendentes de italianos. Enfim, como uma verdadeira história de novela, eram 2 filhos, acaba morrendo o casal e todo mundo ele casa com a filha. E passa de pessoas que chegam sem ter nada na vida a uma das pessoas mais ricas de lá. Com o advento da guerra entre os nordestinos, porque não era o Brasil, os nordestinos e a Bolívia, ele, como os outros seringalistas, passaram a financiar e participar diretamente do evento. E em função de tudo isso, mais tarde, com a vitória, ele é nomeado pelo governo federal de então, assinado pelo Barão do Rio Branco, que era o chanceler brasileiro. Ele foi nomeado coronel da Guarda Nacional. E esse veio para cá, como eu e como todo bom trairiense, depois de muito tempo, abandonando tudo que tem lá e veio morar aqui no Trairi, tendo morado naquela casa durante muito tempo. Mais tarde, quando nos transferimos para outra casa um pouco mais abaixo, já próximo do cemitério, ele faleceu e foi um daqueles que nasceu no Trairi, viveu fora do Trairi, mas voltou aqui para testemunhar o seu amor pela terra, que tão boa é para todos nós que sabemos compreendê-la e sabemos valorizá-la. Eu não sei se a veia poética do Álvaro Martins nos influenciou. O fato é que não apenas o Cláudio, mas outras pessoas têm feito trabalhos literários aqui em Trairi. Presentemente nós estamos com um trabalho organizado e a publicação vai acontecer no próximo dia 16. É o pré-lançamento e o lançamento oficial vai ser em Guajiru, por conta de que a Associação Vidarte foi que nos deu condição para chegarmos junto à administração pública, especificamente a Secretaria de Cultura, para financiar parte desse trabalho, que sem dúvida nenhuma escrever ainda é uma arte difícil de fazer, mas muito mais de publicá-la. E aí nós estamos com esse livro, um livro de poesias, mas também de aforismos, que é uma forma que eu tenho de, em rápidas palavras, uma expressão pequena, explicitar a minha visão filosófica da vida. Então, são poemas daqueles clássicos, né? 2 quartetos, 2 tercetos, os aforismos e também poemas, poesias, aliás, poesias sem rima, poesias sem muita métrica, mas que tem uma profundidade muito grande. Nele eu falo de tudo, de temas diversos, mas para fazer sintonia com a minha presença, pelo menos em nível de preocupação com as nossas realidades, eu faço uma referência especial à relação do agricultor, da agricultura e dos governantes, que apesar do nosso município, em nosso município, a agricultura ser a principal vocação econômica, nós não temos nenhum projeto, nem o governo estadual faz isso, ninguém se cuida. Muitas das vezes, de repente, faz uma festa e aparecem lá os governantes. Ainda há pouco tivemos a presença do representante do governo para entregar os títulos de propriedade. Mas não tem assim, na minha visão, um projeto de trabalho que financie, que possibilite
a evolução, o crescimento, a exploração vitoriosa desta que é uma das grandes vocações econômicas do estado do Ceará. E eu traria com especialidade. Então, eu vou fazer a leitura desse texto aqui, que eu acho muito interessante. O título é Eu, o Agricultor. O homem e a terra do homem, que nela se consome, mas não morre de fome, pois sobreviver é a sua causa. Causa que o faz sofrer por não entender os porquês do querer e não poder, que não conhece os ausentes, aqueles que decidem por si e por ele, sem o consultar, lá e cá. Nesta terra ressequida, gretada, sem água doce do solo, salubre no subsolo, que assim será, mesmo que a terra eu fure, muito além do que alcançam as minhas unhas, pois máquinas não são e máquinas não tenho. Agricultar é a missão que assumi com fé na esperança. Este cavalo alado que voava leve e solto, riscando o céu do infinito dos meus sonhos, mas que já não mais voa, porque asas não mais tem, nem esperanças também. Hoje, ele apenas rasteja o seu corpo chagado pelos desenganos ao rés do chão, inalando comigo a poeira que tem gosto de falência. E ainda me dizem para crer e esperar. Crer no quê? Esperar por quem? Talvez por um presidente, um governador, alguém, enfim, que tenha poder, que queira escrever e mande-me mais uma vez, a sua carta e nelas as promessas. Se assim for, que não seja esta, como em tantas outras vezes, uma carta de luto, pois eu não tenho mais o que chorar. Eu me permitiria fazer aqui mais uma leitura, também de uma poesia, sem rima, como esta, mas interessante porque ela desmistifica, embora todos já tenham isso como realidade absoluta, algumas referências que são tomadas como verdade absoluta. E eu volto meu olhar para essa questão relacionada às nossas origens. Adão, Eva, início da humanidade, e nela a presença da coitada da serpente, que é apontada como responsável por um pecado que ainda dizem que nós costumamos ter, pecado original. Nascemos bem pequenininho, não sabemos nem o que é o mundo, mas já nascemos com o danado do pecado. E aí eu fiz um poema, aliás uma poesia, que fala exatamente disso. O título é Mea Culpa, Nostra Culpa. E diz assim: que não se culpe a quem concebe, elas e eles, Evas e Adões, que se apercebem e se assumem quando os corpos se encaixam e superfícies se roçam, lubrificadas pelo suor lascivo, no desejo incontrolável de possuir, de se doar, sob o império da saga que perpetua o mando. Crescei e multiplicai. Em movimentos impulsivos, ao som de diálogos sem nexo, de palavras ao vento, em simbiose, os amantes se misturam. Corpo e alma, em volúpia, se saciam e desaguam no remanso das vontades amolecidas, na vivência mansa e calma do momento seguinte. Puro instinto. Loucura de amar, confessada e assumida para livrar da condenação eterna a indefesa serpente, que ainda hoje rasteja para expiar uma culpa que, se culpa houve, foi sempre minha, foi sempre tua, minha e tua. Liberta da injúria, a serpente, ressabiada,
passa ao largo da macieira e nem mesmo se permite um só olhar àquela bendita fruta que não lhe apetece e que jamais ofereceu a alguém. Ao final, pensando com as suas escamas que botões não são porque roupas não tem, a serpente dirá de si para consigo: nem de maçã eu gosto. Essa é uma oportunidade que eu tenho de perpetuar, quem sabe, a minha existência. Volto ao que comentei anteriormente. Não tenho medo da morte, porque quando ela vier, eu irei. Mas não perderei a oportunidade de dizer para ela que guardarei eterna fidelidade à vida. Porque foi aqui onde eu me encontrei. Foi aqui onde eu exerci a minha vontade. Foi aqui onde eu me afirmei como existência. E por isso mesmo, por essas realidades das quais eu participei como coadjuvante ou como protagonista, são essas realidades que eu temo que sejam esquecidas, pelo seu lado positivo ou não, não importa. Então, quando eu tenho uma oportunidade como essa de fazer um depoimento absolutamente honesto nos seus propósitos, eu fico feliz e crente de que não apenas eu, mas muitos trairienses nesse pequeno universo do município de Trairi deveriam ter essa chance. Eu fico imaginando se a Secretaria de Cultura do município pudesse, de repente, assumir essa responsabilidade, trazendo para a realidade das gerações atuais e de outras que virão no futuro, o que fomos, quem fomos, essa realidade de um Trairi que cresce assustadoramente e que tem uma tendência miserável de perder a sua identidade, pelo esquecimento que nós, por opção ou por desleixo, deixamos acontecer, que é esquecer o nosso passado. Não dá para entender e compreender as ações do futuro se não vivenciarmos com participação efetiva o presente e não fizermos a recordação dos fatos passados. Porque esses diferentes tempos ou se interligam ou se desassociam para nada mais acontecer. E nós queremos que aconteça o futuro como consequência do que fizemos no presente ou do que fizeram os que nos antecederam no passado. Todos eles de igual importância para valorizar a evolução sistemática e consciente da vida. Esta vida que às vezes a gente negligencia na sua importância, mas que nós temos a preocupação imensa de dizer com todas as letras: viver a vida não significa apenas cumpri-la no seu tempo, mas viver cada momento do seu tempo como se ele fosse absolutamente infinito. Precisamos ter essa consciência de que entre o nascimento e a morte somos nós os protagonistas, porque temos valores que poderão nos orientar, se procurados, a fazer tudo aquilo que queremos. E na vivência do tempo, e eu hoje com 70 anos de idade, faço os meus projetos, os meus programas, os meus planejamentos para 30, 40 anos à frente. Tenho certeza que não estarei lá fisicamente, mas com certeza eu quero e desejo que ali estejam as minhas ideias. Por isso, o final do meu provérbio, do meu aforismo: viver a vida não significa apenas cumpri-la no seu tempo, mas viver cada momento como se o tempo de viver fosse infinito. Não me interessa o que vai acontecer amanhã. Contudo, este amanhã eu quero que nele esteja a minha lembrança, sem dúvida.